Então, irmã, nós vamos dar só uma introdução sobre os autores, apenas uma introdução, né? Dos autores dos 4 primeiros livros do nosso Novo Testamento, que são chamados os 4 evangelhos. Então, no início, não era assim, era só o livro mesmo, só escrito Marcos, não tinha nada de evangelhos, Marcos. Isso veio depois de muitos anos, de alguns anos para cá, para vocês entenderem. E a palavra evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Então, quando eles acrescentaram a palavra evangelho, foi para dizer isso. As boas novas que Mateus está descrevendo. As boas novas, a boa notícia que Marcos está escrevendo, Lucas está escrevendo e João está escrevendo. Então, por isso foi acrescentado esta palavra, evangelho. Então, quais são as boas novas? Qual é a boa notícia dos 4 evangelhos? Que o homem caído, sem perspectiva nenhuma, sem merecimento nenhum, Jesus veio e nos alcançou. Então essa é a boa notícia. É isso que traz para nós os 4 primeiros livros do Novo Testamento, a biografia de Jesus Cristo. Há uma chance para o homem caído, pois para ele não havia mais nenhuma chance. Porque nós estávamos mortos, dormindo no pecado. Então, esses livros veio até nós para isto. Para a gente venha se lembrar. Evangelho é uma boa notícia. Na minha vida é uma boa notícia. Há uma chance para mim através da vida de Jesus. E eles apresentavam a Jesus, os 4, porque eles foram testemunhas. Só que cada um transmitiu a vida de Jesus no seu modo peculiar, de um modo diferente. Cada um com a sua linguagem diferente. Porém, são chamados de sinóticos, os livros mais parecidos. E os mais parecidos são os 3, Mateus, Marcos e Lucas. João não é chamado de um livro sinótico, porque ele traz muitos pontos diferentes dos outros livros. Então, se por acaso vocês escutarem essa palavra, são livros sinóticos, vocês já sabem. É Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não está entre esses 4. Ele não é chamado na teologia como livro sinótico, porque ele tem diferenças. Tá bom? Só para a gente entender um pouquinho. Então, eles eram testemunhas oculares de Jesus, eles apresentavam Jesus como Filho de Deus, como o Messias e o Salvador. Todos eles. Sempre eles apresentavam Jesus como Messias, sempre como nosso Salvador, sempre como Filho de Deus, cada um a seu modo. Então irmãos, vamos continuando. E o que acontece? Eles, quando começaram a escrever a biografia de Jesus, eu já disse que eles são bem parecidos, a menos João, que é diferente, e eles escreveram a mesma história em comum, na mesma sequência e, em algumas vezes, na mesma estrutura de palavras. E o que isso quer dizer? Que houve uma concordância total, né, até vindo da parte de Deus mesmo, para que eles tivessem uma concordância, alguns até na estrutura das palavras, eles usaram mesmo. E eles não escreveram juntos, cada um com diferença de anos. Porém, eles escreveram assim, na mesma sequência, se você for olhar, for lendo, em algumas vezes na mesma estrutura de palavras. Os discípulos de Jesus, os 4 livros, eles eram discípulos de Jesus? Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram a biografia do nosso mestre Jesus, a vida deles. Os 4 foram discípulos, estavam entre os 12 que Jesus chamou? Não. Dos 4, vamos entender. Mateus era discípulo de Jesus. João era discípulo de Jesus. Andou com Jesus como discípulo. Andou com Jesus como discípulo. Não, amor. O primo de Jesus era João Batista, aquele que estava batizando.
Esse João que eu estou falando aqui é outro, é o João, filho de Zebedeu. Eu não sei se você lembra daquela passagem que a família pediu para que eles ficassem até em algum lugar bom, no trono, ao lado de Cristo. O nome do seu irmão é Tiago. Eles eram totalmente diferentes, entendeu? Por quê? João Batista morreu até bem antes. Bem antes. João Batista morreu até bem antes. 33 anos, né? 32,5 para 33, que João Batista foi decapitado, né? Então ele morreu até antes. Então, Mateus e João, vamos entender. Mateus e João foram discípulos de Jesus, foram chamados por Jesus. Vem ser meus discípulos. Marcos, não. Marcos era companheiro do ministério de Pedro. Ele era muito companheiro de Pedro. Então Pedro contava para ele andava com Pedro. Pedro falava que andava com Jesus, tudo que nós já sabemos, né? Que Jesus falou para Pedro que quem te revelou isso, Pedro, né? Foi o Espírito Santo. Então, eles eram companheiros. Mas ele não foi discípulo de Jesus. E Lucas, ele tem ainda tem uma outra diferença. Lucas não era judeu. Lucas era como nós. Lucas era um gentio, um grego. Ele não era judeu. Porque o que Jesus falou? Eu vim para os meus. Quem eram os meus? Os judeus. Porém, os 4 primeiros livros do Novo Testamento da nossa Bíblia não foram escritos só por judeus. 3 judeus e um, que é Lucas, um médico e companheiro de Paulo nas viagens. Ele acompanhou Paulo nas viagens, na segunda viagem, e ele também ele andou com Paulo por todo o litoral que era dominado por Roma. E ele era um médico. E a Bíblia e os historiadores dizem que ele pesquisou uma pesquisa que se chama laboratorial para escrever o livro de Lucas. E ele, amigo de Paulo. E ele também, o que eu ia falar, ele escreveu Atos. O livro de Lucas, ele era unido com o livro de Atos. De alguns anos para cá que eles foram separados. Eles eram unidos. Os 2 livros juntos, escritos pelo médico, pelo doutor Lucas, que não foi chamado por Jesus como os pescadores. Como é que Jesus falou para Pedro? Deixa de pescar, deixa de trabalhar aí com os peixes para ser pescador de almas. Que coisa linda. Mas Lucas não passou por isso. Ele pesquisou sobre a vida de Jesus e ele foi companheiro de Paulo e ele foi muito abençoado porque ele não era judeu. Ele era um gentio, um grego. E ele escreveu o livro que faz parte, né, foi canonizado e faz parte do Novo Testamento. Já Deus trazendo para nós que o evangelho que Deus trouxe, que a palavra, que a graça, que a lei, que o amor que Deus trouxe para os judeus, ele iria esticar até o gentio mesmo, como foi prometido no Antigo Testamento. Ia chegar até nós mesmo. Por quê? Até o livro da nossa Bíblia seria escrito por um grego, por um gentio. Então é algo muito lindo para nós, que não nascemos em Israel, né? Não vimos a sarça arder como o povo viu com Moisés, não foi sai da tua terra como Abraão escutou a Deus falar, nada disso nós passamos, mas Deus nos escolheu também, e nós que somos os gentios. Então o único que não era judeu era Lucas. Ele era grego e acompanhou Paulo por todo o Império Romano e nas viagens. Até agora tudo entendido, né, irmãos? Vamos continuar. Mateus, o livro de Mateus, ele chama a Jesus, ele trata Jesus como rei dos judeus. E esse livro foi escrito em Antioquia e para o povo judeu. E Mateus, ele, resumindo, não é isso? Ele escrevia o Messias anunciado pelos profetas. Então, quando você lê o livro de Mateus, o seu fundamento é o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi revelado, aquele que foi anunciado pelos profetas. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Ele foi escrito, aí as datas vocês sabem que é aproximadamente, né?
50 anos depois de Cristo, e em outra, que eu li sobre outro historiador, entre 50 a 75. Então, todas as datas que nós temos, aproximadamente, tá, irmãos? Nenhuma data nós temos assim tão fixa, né? Aproximadamente. Mateus era também chamado de Levi. Quando vocês, nos 4 primeiros livros da Bíblia que vocês verem falando de Levi, aí vocês já sabem, era Mateus. Mateus também era chamado de Levi. Ele era filho de Alfeu. Vou pedir para alguém ler. Pode ser Elane? Marcos capítulo 2, versículo 14. E a Genaína, quiser abrir para acompanhar, depois Lucas 5, 27. Então, e passando Jesus, viu quem que ela leu? Qual o nome que a Elane leu? Levi. Então, esse Levi, vocês irmãos estão entendendo? Esse Levi é quem? Mateus. Então, Mateus também é chamado de Levi. E aonde que a Elane leu que ele estava? Ele estava trabalhando. Você vê que Marcos e Lucas, eles falam do mesmo jeito, só muda umas palavrinhas, né? Ele era publicano, ele era filho de Alfeu, ele estava na recebedoria, ele era coletor de impostos do povo hebreu. Vocês sabem que até hoje o coletor de impostos tem aquela facilidade, né, de pegar um dinheiro a mais que não lhe pertence. E ali ele cobrava os impostos do povo hebreu durante a dominação romana. E Jesus passando disse, né, sai daí, deixa de cobrar imposto indevidamente, deixa de cobrar devidamente, vem, Levi, e me segue. É isso que a Bíblia diz. E assim foi o chamado dele. E aonde que Mateus é chamado de Levi? Para vocês entenderem. É nos evangelhos de Marcos e de Lucas. Nos outros, ele é chamado pelo seu próprio nome. Vou pedir para outra pessoa, para a Ana ler Mateus, que fala do chamado dele, 9, de 9 a 13. O nome dele poderia ser Mateus Levi, a gente não sabe. De repente tem o mesmo significado. Pode ter o mesmo significado. Pode ser alguma coisa relacionada à tribo. Eu só estou mostrando para vocês que nesses outros evangelhos, quando foi escrita a biografia do nosso Mestre Jesus, foi escrita falando Levi. Porque muitas vezes se a gente for ler a parte da Bíblia, a gente vai ler Levi e não vai saber quem é. Por isso que eu estou explicando para vocês. Então, o chamado de Mateus foi algo muito bonito. E ver essa parte que a Ana leu, ela leu no livro de Mateus, no livro que ele próprio escreveu. Então, quando ele escreve dele próprio, ele põe o nome de Mateus. E os outros põem o nome de Levi. Algo assim, né? Interessante. E essa parte que a Ana leu, assim que Jesus o chamou, ele mesmo sendo cobrador de impostos, mesmo sendo, por exemplo, nos nossos dias, um trapaceador, Jesus foi até a casa dele. E ali se juntou com outros colegas dele que cobravam impostos também, que eram os publicanos, e ali ficou se alimentando. Aí os fariseus, onde ela leu, né? Os que sabiam a Torá de cor, viviam a lei, se achavam mais santos que os outros, se espantaram. Como pode um homem, né, desse, né, que cura, ou eles pensaram de ser filho de Deus, ou algo assim, estar na casa desse publicano? Aí, essa parte da Bíblia é muito linda, que é quando Jesus fala que eles precisam entender que ele não... Como misericórdia eu quero. Lê de novo. Versículo 13. Vide, porém, aprender o que significa misericórdia eu quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aí foi assim. Então foi assim que Jesus respondeu aquelas indagações. Eu estou na casa dele mesmo, eu o chamei para ser meu discípulo mesmo, ele era publicano, ele era cobrador de imposto, e vocês, ide e aprendei o que eu quero, o que significa misericórdia e não sacrifício, porque Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Então essa parte quando Jesus chamou Mateus para ser discípulo, que também é chamado de Levi, foi uma parte muito bonita. Então vamos lá agora para Marcos.
Marcos é chamado de João Marcos, é o nome dele mesmo, né? E ele foi discípulo de Pedro, como eu já conversei com vocês, né? Ele não foi chamado para ser discípulo de Jesus, assim, vem, me segue, João. Não, ele andava com Pedro, aprendeu tudo de Jesus, viu algumas coisas e escreveu o livro. O que nos traz mais o livro de Marcos? O livro de Marcos traz mais para nós o que seu escritor via, as ações de Jesus, sobre a natureza, sobre as enfermidades e sobre os demônios. Então, quando você lê o livro de Marcos, você vê um livro de ação. Jesus faz, Jesus realiza. Então, ele deu muita ênfase a isso. Jesus faz o que ele quer com a natureza. Jesus cura enfermidades, Jesus expulsa demônios, Jesus tem atitude. É isso que Marcos, embora muito jovem, né, que ele foi um homem de Deus assim, jovem, mas ele trouxe esse livro assim. E Marcos, o livro de Marcos, ele é o mais antigo e o mais curto, é o que tem menos capítulos. É o livro de Marcos, dos 4, vamos entender, dos 4 primeiros livros do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, Marcos é o mais antigo, que foi escrito há mais tempo, e ele é o mais curto, tem menos capítulos. E ele também traz Cristo como servo. Ele tanto atua, ele tanto realiza, como ele é servo. E nós temos que ser servos. Eu oro, eu trabalho, eu cuido da igreja, eu faço visita nos lares, eu visito casa de recuperação, eu dou cesta básica, seja o que for. Mas eu sou o quê? Serva. Então ele trouxe ação, mas trouxe também isso para as pessoas que fossem lendo o livro dele, que Jesus foi servo, Jesus foi humilde e que nós precisamos ser servos. Ele, Marcos, no seu livro, ele relata somente 4 parábolas de Jesus. Somente, só 4. Os outros livros relatam mais. Ele não deu assim tanta atenção às parábolas de Jesus. Entre aspas, né, irmãos? Quando eu digo não deu tanta atenção, os irmãos estão entendendo, né? Ele não, né, visualizou tanto. E o ano que foi escrito foi antes da destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém foi no ano 70, né, profetizado por Cristo, e ele escreveu antes disso. João Marcos era parente de Barnabé, aquele que a gente conhece lá no livro de Atos, né? Filho de Maria. Maria era uma mulher onde era feito um culto da igreja primitiva. Supõe-se que era rica, porque na casa dela havia uma empregada chamada Rode. Então, como a mãe de João Marcos, que era um jovem, tinha uma empregada e permitia que a igreja primitiva se reunisse na casa dela, então vamos entender. Ela tinha uma casa que, não como as nossas, de hoje, é claro, né? Isso aqui é de 2000 anos atrás, mas que trazia um pouco de conforto para as pessoas sentarem, para as pessoas ficarem ali juntas. Tinha uma empregada para fazer as coisas e supõe-se que ela seria uma mulher rica. E então João Marcos, que nós conhecemos como João, como Marcos, perdão, né? Como o livro de Marcos. Então vocês já sabem que era um jovem aonde a igreja primitiva se reunia na casa da sua mãe. Vamos ler. Quem vai ler? Pode ser Luli. Atos 15, 38 a 40. Então, essa passagem que a Luli leu, eu creio que vocês todos conhecem, né? Atos 15, 38 a 40. Essa passagem aqui, o que ela traz para nós? Que João Marcos participou da primeira viagem de Paulo. E ele era parente de Barnabé. Parente como? Sobrinho, primo, não sei dizer para vocês, mas ele era parente de Barnabé. Poderia ser sobrinho, primo. E na segunda viagem de Paulo, Paulo disse o quê? Não vamos
trazendo para nossas palavras, não vamos levar esse jovem, não vamos levá-lo. Por quê? Houve dificuldades na primeira viagem e ele desistiu, ele voltou. Tipo uma falta de paciência nossa. Uma pessoa, o pastor pediu para chegar mais cedo para abrir o culto. Aí no outro domingo o pastor pede de novo. Aí no outro domingo o pastor pede de novo. Aí a Ana fala, Dudu, não chama mais esse jovem para abrir o culto, porque ele não vai chegar na hora mesmo e não vai vir no culto. Irmão, estão entendendo? Uma coisa humana, uma coisa assim, uma falta de paciência, que do nada a gente acaba tendo. Foi isso que aconteceu. Então, Paulo não tinha mais paciência com aquele jovem. Não leva ele. Aí é onde ela leu. Porque na primeira ele desistiu. Eu tô falando. E aí na segunda, Paulo não quis levar. E era um jovem, e era um garoto. Aí o que aconteceu que a Luli leu? Que Barnabé interviu por ele, né? E falou, então tá. Então você leva Silas, que eu vou com ele. Mas já era plano de Deus para que a pregação do evangelho naquela época da igreja primitiva se expandisse. Porque aí um foi para um lado, né? E o outro foi para outro. Então já era... Abriu duas frentes missionárias. Isso na verdade, se abriram, com essa pequena discussão, se abriram duas frentes missionárias. Então, esse João Marcos que a gente está falando é quem? É Marcos, que escreveu o livro de Marcos. Então, quando vocês lerem lá em Atos alguma coisa relacionada a isso, vocês sabem, é aquele jovem, embora ele fosse um jovem, mas ele escreveu o livro de Marcos para nós, contando a biografia de Jesus. Lucas, ele escreveu o livro de Lucas, que nós já conversamos, e escreveu o livro de Atos. Lucas era um gentio, era um médico, fazia muitas pesquisas. Lucas explica em detalhes, ele pesquisou bastante, né? Ele não foi discípulo, a vida de Jesus. E ele traz para nós Jesus, o Filho do Homem. Conforme você vai lendo o livro de Lucas, você vai percebendo que o que ele quis trazer para o povo era Jesus veio em carne. Jesus veio como homem. Então, Jesus, o Filho do Homem. Para quem Lucas, o médico, que era o companheiro de Paulo nas viagens, e escreveu para um homem que já tinha ouvido e já tinha visto sobre Jesus, um homem chamado Teófilo. Quando Lucas começou a escrever, ele escreveu para Teófilo, mas para quê? Para confirmar o ensino de Jesus. Vamos abrir aí em Lucas capítulo, logo no começo do livro. Lucas, logo no início. Para a gente entender melhor. Lucas capítulo 1. Olha como diz aí, todos abriram, olha como diz, prefácio, né? Logo no início. Tendo, pois, preste atenção como ele escreveu. Tendo, um médico escrevendo, né, irmãos? Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem, olha como ele era minucioso, em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, algumas coisas ele viu, não é isso? Entre nós se cumpriram. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Quem acompanhou Jesus desde o princípio? Os outros discípulos, né? E foram ministros da palavra. Aí versículo 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente
de tudo desde o princípio. Aí no versículo 4. Para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Entenderam, irmãos? Teófilo já tinha escutado, Teófilo já tinha sido evangelizado, ele era excelentíssimo, ele era grande ali naquele lugar, mas é só para confirmar: Jesus é o Filho do Homem. Jesus veio em carne, Jesus veio como homem, por amor aos pecadores. Então, por isso que Lucas escreveu este livro. E ele começa com um anúncio do nascimento de João. E ali, como ele disse, ele é confirmando tudo que ele já sabia. Deixa eu confirmar aqui quantos capítulos ele escreveu. 24. Bastante, né? Ele escreveu 24 capítulos, que na época não era dividido em capítulos, né? Era tudo junto. Ele escreveu esses 24 capítulos e ainda escreveu o livro de Atos, esse médico, esse doutor. Falando da igreja primitiva, falando dos Atos dos Apóstolos, falando da coisa linda da descida do Espírito Santo. Então, vocês veem que Deus usa quem quer e como quer. Porque Lucas não era judeu. Lucas não foi chamado, sai aí, larga a rede. Não, nada disso. Mas mesmo assim, ele escreveu esses 2 livros. Porque Deus usou nos estudos. Pedro e João, a Bíblia diz que eles eram iletrados. Eles não tinham letras. Como se fosse hoje assim, não tinha faculdade, não falava bem, não tinha uma boa oratória. Mas Lucas, ele era dedicado aos estudos, dedicado às pesquisas. Isso é até bom para a nossa mente, para a gente não ter preconceito com nada. Para a gente não ter preconceito com quem estuda muito, com quem está sempre cheio de livros, com quem está sempre com a Bíblia. E para aquele que não é muito chegado a livros, só lê a Bíblia mesmo e às vezes nem sabe ler direito, foi alfabetizado já adulto, não tem pastores assim? Foi alfabetizado já adulto. Não, todos eles são usados por Deus, cada um na sua área. Porque Lucas gostava de estudar, Lucas gostava de pesquisar, e Deus usou. E os outros que eram iletrados, Deus também usou. Então, Deus usa como quer, Deus usa a hora que quer. Então, Lucas escreveu esses 24 capítulos e o livro de Atos para confirmar a vida e o ensino de Jesus. Foi entre o ano 50 a 65 depois de Cristo. Uma curiosidade para nós da vida de Lucas. Ele foi amigo de Paulo, ele foi companheiro de Paulo, ele escreveu o livro de Atos falando muito de Paulo, mas ele não relatou a morte de Paulo. Aí, por que ele não relatou a morte de Paulo? Não sabemos se ele não quis mesmo, ou não sabemos que... Não sabemos se ele morreu antes, mas ele, né? Não. A gente não sabe. Porque a história, como que nós sabemos que Paulo foi decapitado? Porque os historiadores contam, porque Jósefo, aquele que escreveu o livro dos Hebreus, né? Joséfo. Porque Joséfo, né, um dos maiores historiadores, né, do livro dos Hebreus, por eles. Mas a nossa Bíblia não traz para nós que ele foi decapitado, entendeu? Então, como o Lucas era um companheiro dele assíduo, um médico, um doutor, um estudado, ele poderia ter escrito Paulo, depois que ficou preso em Roma, depois de 2 anos evangelizando. Cheio de saúde. Mas são coisas que só o nosso Deus sabe, né? Vamos continuar. Então, Lucas, ele é mencionado o seu nome apenas 3 vezes em nosso Novo Testamento. Lucas é mencionado apenas 3 vezes em nosso Novo Testamento. 3 pessoas para ler. Colossenses 4,14. Outra pessoa, 2 Timóteo 4,11. Filemão, versículo 24. Então, vamos passar para João. Acabamos aqui um resumo pequeno do médico Lucas. Para João.
João, chamado de o Evangelista, traz a biografia de Jesus como Jesus e sua divindade. Coisa linda, né? Jesus é divino, Jesus é o próprio Deus. É lindo demais o livro de João. João não é considerado um livro sinótico, como eu falei para vocês, né? Só Mateus, Marcos e Lucas, que são livros bem parecidos. João já tem a sua diferença, porque ele traz muita divindade para nós. Ele é divino, ele é o próprio Deus, ele é o verbo que se fez carne, assim começa o livro de João, né? E ele, no livro dele, que ele escreveu, dele não que a Bíblia é de Deus, mas que ele escreveu, ele contém fatos inéditos do ministério de Jesus na Judéia e Jerusalém. Esse João, que é chamado de evangelista, ele tem o livro de João, nós sabemos, e mais 3 cartas, né? João é 1 João, 2 João, 3 João. Então, ao todo são 4 livros, 5 com Apocalipse. Ó, já esquecendo. 5 com Apocalipse, nem é tempo. 5 com Apocalipse. Então, esse João Evangelista, ele também era um jovem, aproximadamente, a história conta, uns 24 anos, ele era um jovem, e ele tem 5 livros na nossa Bíblia. Tem o Evangelho de João, tem 1ª, 2ª, 3ª carta de João, e tem a revelação do fim dos tempos, que é o livro de Apocalipse. Mas nós estamos falando dos 4 primeiros livros da Bíblia, né? Então nós vamos deter nisso. Então ele conta fatos inéditos, que eu já disse, né, dos ministérios de Jesus, e ele é aquele filho de Zebedeu, que a Bíblia diz que a família pediu: quando chegar no teu reino, Jesus, os meus filhos podem ficar à sua direita. Como primeiro-ministro e segundo-ministro. É isso, à sua direita e à sua esquerda, né? O pai ali, né? Aí o nome do irmão dele era Tiago. Aí os meus filhos podem ficar lá, entendeu? Então esse João é esse que a Bíblia fala, né? Filho de Zebedeu. E os livros, os 4 livros, eles são identificados logo no início. Você já vai vendo quem escreveu. Porém, João, ele só fala quem escreveu o livro dele, a biografia de Jesus, no final. Depois que o livro está todo escrito, aí no final ele se identifica. Ele era pescador, assim como seu irmão, né? E ele era o mais novo discípulo de Jesus, que a história conta, né, irmãos? O mais novo discípulo de Jesus. Ele é o discípulo que morreu com mais idade, aproximadamente 94 anos, em Éfeso. E ele e o irmão dele receberam de Jesus o apelido de Filhos do Trovão. Eles deveriam ser atirados, jovens, né? E eles foram chamados Filhos do Trovão. Jesus, quando chamou eles, e falou: vocês são filhos do trovão. Boanerges, tem versão que diz Boanerges, né? Que é o apelido que Jesus deu a eles, aos 2, né? Aos 2 discípulos de Jesus, tanto João como seu irmão Tiago. E quando Jesus o chamou, ele vivia com os pais em Betsaida. E os 2, tanto ele como o irmão, eles eram discípulos de João Batista. João Batista que batizou ao nosso Jesus. João Batista tinha a sua escola de profetas, ou seja, tinha os seus discípulos. Eu estou falando de escola de profetas, lembrando lá de Elias daquele tempo, né? Tinha os seus discípulos. E eles 2 eram discípulos de João Batista. João Batista deveria explicar para eles: eu não sou o Cristo, eu estou anunciando o Cristo que está por vir, eu sou o enviado de Deus. E ali ele era discípulo, a Bíblia só diz que ele era discípulo de João Batista. Não tenho detalhes para vocês como era o ministério de João Batista com eles, mas era um ministério assim espiritual, porque João Batista
Jesus deu testemunho de João Batista como dos nascidos de mulher. Não existia um profeta maior que ele. Depois, para falar da humildade, Jesus falou que ele era o menor no reino dos céus. Então, ali eles tinham seus discípulos. E eles dois foram chamados por Jesus, porque João Batista iria morrer, em breve mesmo, né? Daqui a pouco tempo. E Jesus os chamou para ser discípulos dele, tanto ele como o irmão. Mas quem escreveu o livro foi João, e não o seu irmão Tiago. Eles não escreveram junto. Eles eram discípulos de Jesus, eles eram juntos discípulos de João Batista, mas na hora de escrever o livro, nós só sabemos que a história conta, que quem escreveu, e também nós estamos lendo, foi somente João. E ele foi o único discípulo de Jesus que morreu de velhice. Foi o único. Ele é aquele discípulo que ele próprio diz, o discípulo a quem Jesus amava. E se você for ler as cartas, primeira, segunda e terceira carta, você vai ver que ele era uma pessoa bem carismática mesmo, filhinhos, né, o modo de falar, o modo de tratar. E ele foi chamado bem jovem, e é chamado por muitos como o evangelista amado, porque ele se deitava no peito, recostava no peito do mestre, de Jesus. Ele devia ser... Ele deveria ser pegajoso como eu, vamos falar a verdade, né? Eu gosto de ficar o tempo todo abraçando, o tempo todo pegando, né? Devia ter alguma carência que está sempre abraçando. Ele era uma pessoa muito assim, carismática. E quando ele escreveu o livro, ele deu essa ênfase, né? Que Jesus divino, Jesus é o próprio Deus, como ele diz lá no primeiro capítulo de João. Acho que eu pedi para a Margarete ler. Primeiro capítulo de João. É muito linda essa passagem, né? É lindo demais, né, irmãos? Então, João, quando ele começa o livro, é como assim, uma poesia. É uma coisa assim, muito linda. Já trazendo para nós a divindade de Deus, né? E estava com Deus desde o princípio. Algo assim, tão assim, que toca tanto em nossos corações, né? E quando... É legal, eu acho legal isso. É alguém que conhece o seu Senhor. Alguém que conhece o seu Senhor. Alguém que está contando uma história. Isso. Alguém que conhece o seu Senhor como divino. Não só homem, como ele estava aqui na terra, mas divino. João foi revelado por Deus que Jesus estava na terra como homem, mas que ele também era Deus. Ele foi revelado. Deus revelou isso ao coração dele. E quando a Margarete leu aqui no versículo 6, ele está falando do seu ex-líder, né? Ele diz: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, quer dizer, porque ele era discípulo de João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então ele está falando do seu líder. Ele era discípulo de João. Agora ele passou a ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque João não era luz. João veio para falar da luz, para testemunhar da luz. Então, o que a gente percebe também no livro de João é um entendimento espiritual que muitos hoje ainda não têm. Ele entendeu que Jesus estava como homem, mas que Jesus era Deus. É 100% homem, mas também 100% Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus passou pelas mesmas paixões que nós. Então ele estava mesmo em carne mesmo. Mas ele ressuscita Lázaro 3 dias depois de morto. Então ele estava como Deus mesmo. Então, e como ele fala quem escreveu o livro? Lá no final, vamos lá para o último capítulo. Último capítulo de João. São 21 capítulos. Aí olha o que dizem do versículo 20 ao versículo 24. Vou pedir para o pastor. Então, como ele termina o livro dele, né? Versículo 24.
este é o discípulo que testifica destas coisas. Então ele não falou no início do livro, eu estou escrevendo esse livro. Não, ele falou no final. Terminando o livro, ele escreveu, este sou eu, né? E o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que recostou a sua cabeça no seu peito, ele próprio fala, né? E este sou eu que testifico estas palavras, mas há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ele escreveu apenas até o capítulo 21, sobre a biografia do nosso Mestre Jesus. Mas ele disse muitas outras coisas Jesus fez, e não haveriam livros para escrever quantas coisas o nosso Jesus fez, o tempo que estava aqui na Terra em 3 anos e meio. E uma das coisas que o pastor leu é o versículo 22, e disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, Jesus falou para Pedro, que te importa a ti? Segue-me tu. Então Jesus disse que gostaria que João, aquele jovem, ficasse para ver a Jesus até que ele voltasse. Quem aqui pode me falar o que Jesus estava querendo dizer? Já sabe que Lu, Liana e Dudu não pode. Não sabe não? O que Jesus estava querendo dizer aqui? Porque a Bíblia diz que aí Pedro e os discípulos entenderam que aquele discípulo não iria morrer. Mas não era isso. Jesus falou, de que importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Jesus estava querendo dizer que João, ele ficaria vivo até ver Jesus glorificado na ilha de Patmos, quando escreveu o Apocalipse. Porque ali, João, ele viu a Jesus, como nós vamos ver, glorificado. E a Bíblia diz, com olhos como chama de fogo, voz de muitas águas, pés como latão. Então, quando Jesus falou, e que te importa, Pedro, se ele fique para me ver até que eu venha? E ele não morreu de morte matada porque Deus não quis. quis. Porque ele foi lançado dentro de um fogo, caldeirão. de óleo. Mas Deus não quis que ele morte matada, mas de morte matada. É porque Deus não quis. Deus quis que ele começasse a servir a Jesus jovem. Deus quis que ele fosse bem amável. Deus quis que ele visse Jesus glorificado, escrevesse o Apocalipse para nós, visse Jesus de uma forma que os discípulos não viram, os outros 11 discípulos não viram, somente João. E tudo isso foi planejado por Deus para ele como evangelista, que João é chamado de João o evangelista, né? Ele era um evangelista. E ele, por isso que Jesus falou isso. O que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Jesus foi ao céu e quando ele já estava perto da sua morte um pouco, Jesus apareceu para ele glorificado na ilha de Patmos, de um modo que ninguém viu, só ele. Nenhum dos 11 discípulos viram. Quando Jesus estava na cruz, Jesus pediu água e a Bíblia diz que deram vinagre. Então, quando a gente lê assim, e a voz de Jesus como o som de muitas águas, ele não precisava daquela água, porque até a voz dele é como o som de muitas águas. Mas o povo que o crucificou não sabia do valor dele mesmo e deram vinagre no lugar de água. Mas até isso João presenciou quando Jesus esteve com ele ali na ilha de Patmos. E outra coisa, quando João diz que muitas outras coisas Jesus fez, é porque depois que Jesus ressuscitou, ele, meus 3 pequenos, ele apareceu ainda para muitas outras pessoas. Então vamos conferir? Lê aí para mim, Evelyn, você lê? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Onde você está lendo aí, Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, para uma das igrejas primitivas. Então, o que você está lendo? Jesus ainda foi visto por mais de 500 pessoas, dos quais algumas ainda estavam até vivas aí na igreja primitiva. Então, Jesus ressuscitou
e ainda ficou na terra e apareceu por mais 500 pessoas. Então, quando João diz, se tudo que Jesus fez fosse escrito, os livros não dariam. Porque além dos 3 anos e meio, ele ainda foi aparecendo depois da sua ressurreição. Ainda ficou um tempo de 40 dias, Ana, né? 40 dias, Ainda ficou um tempo de 40 dias ali, aparecendo por mais, que é o que diz ali a palavra, para mais de 500 pessoas. Então, a biografia de Jesus, ela foi escrita por esses 4 homens, entendeu? Então, os 4 escreveram de Jesus. Os 4 trouxeram a biografia de Jesus, cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua diferença, mas Deus harmonizando os 4. Jesus, o Rei dos Reis, Jesus, o Rei dos Judeus, Jesus, o Filho do Homem, Jesus é aquele que age, né? Aquele de atitude. Jesus como Filho do Homem, 100% homem, 100% Deus. Todos trouxeram, e João, Jesus, é o próprio Deus. Então, cada um trouxe a biografia a esse modo. Alguém quer comentar alguma coisa? Só para